Amigas e amigos, tem um aspecto do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro que eu considero ainda não devidamente dimensionado pelas forças democráticas, progressistas e patrióticas, que é a questão da economia brasileira na geopolítica. A economia brasileira é gigantesca, né? Já esteve aí, foi quinta economia, né? E hoje está aí em torno de na sétima posição, oitava posição, alguma coisa assim. Né, aí no ciclo de governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Brasil despontou, comentei aqui, como locomotiva aí do BRICS, né, como locomotiva da retomada do crescimento naquele processo da deflagração da crise, da grande crise mundial de 2007 e 2008, exatamente porque tinha suas políticas voltadas aqui para o desenvolvimento, e o desenvolvimento gera progresso social, né, gera, enfim, um processo de uma dinâmica de inserção na geopolítica de maneira soberana. São questões fundamentais para uma nação que se pretende democrática, né, patriótica, autônoma. O Brasil era visto assim, com um poderio, né, político muito grande na inserção. Essa questão do G20 que eu comentei aqui, o que era o G20 há 10 anos, em 1998, o que é o Brasil hoje no G20 agora, né, nessa reunião que ocorreu aí em Buenos Aires, na Argentina. O Brasil, um mero coadjuvante, um mero observador, né, nem consta nas pautas, nas agendas, é porque virou isso aí. Agora, nesta questão, né, da economia, na geopolítica, no futuro governo, é importante observar os movimentos que vão sendo anunciados. Né, tem aí, por exemplo, um editorial do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que se chama A Refundação do Brasil. Aí diz aqui que o Jair Bolsonaro cometerá um sério equívoco se julgar que sua missão como presidente da República é refundar o país. O mesmo erro cometeu o senhor Lula da Silva ao considerar-se o grande pioneiro do Brasil, menosprezando todos os que vieram antes dele, desde Cabral. O resultado, no caso de Lula, foi um país cindido, em que a discussão democrática sobre os principais problemas do país foi interditada, já que o grupo no poder se arvorou no único e legítimo proprietário da verdade. Aqui, né, tem claramente manipulação política, manipulação ideológica, quer dizer, quem interdita o debate é a direita. A esquerda não tem nenhum interesse em interditar o debate. A esquerda, ela só pode existir como força política se for pela democracia, exatamente fazendo um debate. Agora, o que eles fizeram? Eles se propuseram a fazer o debate, a direita, o Estadão, né? Pelo contrário, foram para a hostilidade. Eu acompanho o Estadão, né? Porque o Estadão tem, né, um papel aí no cartel mafioso midiático, né, no sentido de tratar muito dessa questão do cenário internacional, da geopolítica, da geoeconomia. O que ele está falando aqui é claramente uma mentira. Mas no caso do Jair Bolsonaro é preciso considerar, né, que tem aí essas duas agendas, podemos dizer assim, né, essa agenda aí que a gente vê no que eles chamam de costumes, a agenda do Ministério da Educação, né, de outros ministérios aí, essa questão aí do falso moralismo, né, dessa questão abjeta, né, da Idade Média, desse moralismo aí de fancaria que a gente vê por aí, que a gente comenta muito, e isso acaba monopolizando um pouco as atenções, inclusive das forças democráticas, patrióticas e progressistas, porque fica discutindo essa questão, né? Se fala muito por aí do identitarismo, essas questões identitárias, que é o problema da discriminação social dos negros, das mulheres, das populações indígenas, LGBT, essas questões todas aí do âmbito social, da dinâmica social. Lógico que isso é importante, é preciso ser refutado, né? Agora, a dinâmica que vai reger todo esse processo é exatamente a economia, né? O processo econômico. O fundo da questão é exatamente esse. A questão da pirâmide social, da distribuição de renda, da inserção do povo, né, nas dinâmicas aí, né, da participação efetiva do povo. Né? À medida que eles vão, né, interditando o debate, para usar aqui a palavra do Estadão, né, eles vão afastando essas demandas, né, desses segmentos aí que são claramente, né, prejudicados pelas lógicas das políticas neoliberais,
É a tal da pirâmide social, do pico da pirâmide social. Só observar quem está no pico, quem está... À medida que a pirâmide vai se descendo na pirâmide, a gente vai vendo, né, exatamente onde estão as classes sociais, as camadas sociais, os segmentos sociais. Né? Agora, é isso. Ao se mexer na pirâmide social, você faz uma... Né, até uma ocasião, quando eu escrevi um artigo, né, sobre aquela onda que se levantou contra o ex-presidente Lula, lá em 2005, por aí, é que eu disse que o Brasil era um país tão complexo que uma estrada que se abre, né, no sertão, aí, uma determinada região do país, provoca uma grande reviravolta, né, porque traz progresso, né, traz desenvolvimento. É um problema aí da nossa história, né, da nossa histórica, do nosso histórico atraso. Esse aqui é o sentido da coisa. Nós temos um atraso muito grande em infraestrutura, em desenvolvimento social, em inclusão social. Esse atraso se manifesta aí na questão da educação, né, na questão da segurança pública, né, na questão do bem-estar social, né, do papel do Estado. Né, e isso também vai para a dinâmica da direita brasileira, da burguesia brasileira, como caracterizou Nelson Werneck Sodré, né, o que é a burguesia brasileira. Né? Nunca teve um papel definido aqui de nação, né, de defender a nação, defender a soberania do país. Por quê? Né? Tem que considerar, sempre digo aqui, como tudo isso foi formado, né? 388 anos de escravismo. As relações sociais dessa direita hoje é aquilo lá. Não é à toa que ela tem aí dificuldades até hoje para assimilar a abolição, para assimilar a independência nacional, né, a república, os processos aí do século XX, que eu sempre comento aqui, a Revolução de 30, as constituições de 37, de 38, a violência golpista desta direita, como eles tratam aí esse ciclo democrático e progressista, agora recente, dos ex-presidentes Lula e Dilma. O Estadão diz aqui exatamente isso, quer dizer, né, que o Lula... menosprezou todos que vieram antes dele, desde Cabral. Ele não menosprezou, ele tinha grande apreço pelo Getúlio Vargas, pelo Juscelino Kubitschek, pelo João Goulart. Pode-se dizer que ele demorou para ter uma compreensão mais efetiva do papel dessas figuras? Sim, né? Do próprio Tiradentes, ele sempre falava do Tiradentes, né? Do papel da República, da proclamação da República, da declaração de independência e da abolição. Essas questões todas aí que são saltos civilizatórios. Tem sim um déficit de compreensão, né, dessas questões, mas o Lula vinha, já comentei isso algumas vezes aqui, né, ele vinha fazendo uma reciclagem de tudo isso e compreendendo melhor o significado desses processos, né, progressistas, de desenvolvimento, né, de progresso social. A Revolução de 30 não foi pouca coisa, uma revolução, né, se a gente olhar para o país, a gente vai ver muito da Revolução de 1930, do getulismo, do Getúlio Vargas, da era Vargas, no seu desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, né, na institucionalidade, a criação de partidos políticos ligados às massas, aos trabalhadores, a estrutura sindical, né, a legislação trabalhista, previdenciária, essas coisas todas. O Brasil moderno é o Brasil da Revolução de 1930. Agora, o que eles estão fazendo se não destruindo o projeto neoliberal? É isso aí, destruindo a lógica da Revolução de 30, consequentemente destruindo a lógica da República. A República ficou patinando lá na República Velha das oligarquias até chegar à Revolução de 1930 para dar efetividade à abolição e à independência. E enfrentou, claro, as forças escravistas, que é o que nós estamos vendo agora. Né, o Estadão, quando diz aqui que o Lula não é que ignora, pelo contrário, simplesmente ele retoma um processo, né, dos saltos civilizatórios. Ou não foi um grande salto civilizatório esse ciclo agora recente? Por que a direita reagiu com tanta ferocidade, e reage, como diz aqui o editorial do Estadão, com tanta ferocidade a ponto de prender um inocente com uma condenação covarde, infame, né, indecente, imoral, como é o caso do ex-presidente Lula? Né? É só a gente refletir um pouco, né, acionar a nossa cognição social, que a gente tem uma definição clara dessa questão toda aí. O Estadão prossegue aqui: o fato de
de que Bolsonaro foi eleito com base em algumas ideias que calaram fundo no sentimento do eleitorado, não significa que o Brasil deixou de ser o Brasil. É uma constatação brilhante, deve ser Neumann Pinto aqui, o demiurgo do jornalismo de esgoto, lá do Grupo Estadão, que escreveu essa pérola, nem que os brasileiros deixaram de ser os brasileiros. Bonito isso, né? O Brasil não deixou de ser o Brasil e nem os brasileiros deixaram de ser brasileiros. O sentimento religioso, abrangente, tolerante e patriótico da nação que atravessa gerações não se transformou em algo radicalmente diferente por obra e graça do voto na urna. Isso aí, na pirâmide social, quando diz aqui o sentimento religioso, abrangente, tolerante, patriótico da nação. Quer dizer, é isso, o povo, a pirâmide fica ali do jeito que está, cada um no seu quadrado, como diz a gurizada, cada um na sua. O povo trabalha, nós nos apropriamos do trabalho do povo, nós fazemos negócios com a geopolítica, com os impérios e tudo mais, entregamos aqui nosso patrimônio, as nossas riquezas e tudo mais, e vocês ficam aí trabalhando, a oposição fazendo oposição, criticando, não é nada de... Essa questão aqui, de querer mexer na pirâmide social, do nós contra eles, de cindir a sociedade, que é o que o Estadão diz aqui. Aí prossegue ainda que uma parte considerável dos eleitores que escolheram Bolsonaro em outubro também ajudou a eleger tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff em outros tempos. Mais uma constatação aqui de jornalismo de esgoto, obviedade, claro. Mudou o povo, por acaso? O povo que votou em um deixou de votar no outro e tal. A questão é outra, é a manipulação que levou parte dos eleitores que votaram no Lula e na Dilma a votar aí na direita, na extrema direita. Prossegue, é outra pérola aqui de jornalismo de esgoto. Deve ser Neumann Pinto. Aí prossegue aqui ainda, e é bom lembrar que a certa altura de sua trajetória como presidente, Lula da Silva chegou a ter quase 90% de popularidade, mesmo em meio a crescentes e cabeludos escândalos de corrupção. A questão é que o Lula tem essa popularidade desde 1989. Ele só foi vencido na popularidade em alguns momentos por mecanismo de terrorismo ideológico, do qual o Estadão é um dos principais praticantes. Como foram as eleições de 94, de 98, e agora nesse período recente. De resto, o Lula vem ostentando essa popularidade elevadíssima. Quer dizer, temporariamente eles jogam a popularidade do Lula para baixo com terrorismo, como fizeram em 94 e 98, mas eles nunca conseguiram abater a alta popularidade do ex-presidente, como aqui, 90%. Por que ele tinha 90% de aprovação? Aí diz aqui, logo a expectativa depositada em Bolsonaro pouco ou nada difere da expectativa que cercou os outros governantes. E tal expectativa sempre girou em torno de esperança de prosperidade, bem-estar e tranquilidade prometida pelo candidato majoritário. E a popularidade dele terá relação direta com a sua capacidade de criar as condições necessárias para a satisfação dos anseios do conjunto dos cidadãos. A popularidade do Jair Bolsonaro é recente, se deve a esse processo aí de violência, de truculência, de estado de exceção, do espectro da Operação Lava Jato, como foi no caso do Fernando Henrique, do Collor de Mello, em 89, 94, 98, a mesma coisa se repete, ou seja, uma popularidade volátil, temporária, artificial, que não se sustenta. Ainda prossegue mais aqui. Por essa razão, malgrado o fato de que evidentemente precisa se empenhar para cumprir suas promessas de campanha, Bolsonaro deve ter em mente que precisa igualmente respeitar as aspirações gerais que transformam todos os eleitores, tanto os de Bolsonaro como os dos que escolheram outros nomes, em uma nação. Tais sentimentos o precedem. É isso, exatamente isso aqui, é uma constatação real das coisas. O sentimento do povo por democracia, por desenvolvimento social, por progresso, por soberania, por protagonismo na cena internacional. Por isso que o Lula tem. É a ideologia do povo, que eu sempre digo aqui. O Lula traduz a ideologia do povo. Essa gente traduz o quê? O que eles estão traduzindo? O povo vota e fica esperando. Cadê o resultado? Não tem resultado, a coisa vira. Foi com o Collor, foi com o Fernando Henrique Cardoso. Por que não virou contra o Lula? Quem virou contra o Lula? Se não esses golpistas, malandros, corruptos,
né, o espectro da Operação Lava Jato, o PUM, o Partido Único da Mídia, né, com golpismo, com malandragens, com canalices, né, como foi aí todo, né, esse processo, a marcha golpista, que começou a rigor, sempre digo, lá em 94, essa história do Palocci, que eu já comentei, já escrevi aqui, a farsa do Mensalão, a farsa da Operação Lava Jato, a marcha dos cachorros loucos, a fraude do impeachment da presidenta Dilma. É isso aí. O retrato, a fotografia é clara, né, nítida, com alta definição. Só não vê quem não quer ver. É quem tem miopia política de 8 graus ou está com viseiras dogmáticas. O resto é malandragem pura, manipulação política e ideológica. Aí prossegue ainda o editorial do Estadão. Bolsonaro não recebeu mandato para fazer tábula rasa de tudo que veio antes dele. Muitos eleitores e alguns de seus assessores acreditam que essa seja precisamente sua tarefa, mas um governante só se torna um estadista de fato quando reconhece os avanços promovidos pelos antecessores e se dispõe a administrar o país, conciliando ideias em vez de desqualificar de saída tudo o que representa o passado. Governos com pendores revolucionários costumam frustrar expectativas, e o malogro do lulopetismo, aquele que prometeu realizações como nunca antes na história desse país, deveria servir de advertência aos que hoje se apresentam como campeões do novo. É o ódio do lulopetismo, né? Negando a obviedade do óbvio. O óbvio lulante do Nelson Rodrigues é tão óbvio que as pessoas não veem. Não foi um grande salto civilizatório esse ciclo? Em todos os aspectos, fundamentalmente nesse da inserção do Brasil, né, como nação soberana, né, com democracia, com progresso social e tudo mais. Por que despertou tudo isso? Isso aí não está na geopolítica? No radar da geopolítica? Dos interesses desta direita brasileira entreguista, escravista, né, que sempre teve aí um papel de ser sabuja, a direita, de ser sabuja, né, de interesses de fora, interesses que vêm aqui, vamos repartir isso aqui, escravizar esse povo, saquear essas nações, essas riquezas aqui da nação e tudo mais. Vocês ficam com tanto, a gente fica com tanto e tal, vamos fazer negócios, o pico da pirâmide, o submundo, que eu sempre digo aqui, da corrupção, da evasão de dinheiro, de divisas, de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, de direitos dos trabalhadores, direitos previdenciários, enfim, a privatização do Estado para fazer a bandalha. É a escumalha da nação, né, que sempre, né, se apresenta para fazer exatamente esse tipo de trabalho, né, para administrar tudo isso aí, esse submundo. É isso. Os governos de direita ao longo da história foram assim. Foi assim com o general Eurico Gaspar Dutra, foi assim com os latrocidas de 64, o regime militar, foi assim com Collor, com Fernando Henrique Cardoso, e mais uma vez se anuncia assim. Prossegue aqui ainda. Se mais exemplos concretos são necessários, basta lembrar a passagem de Carlos Menem na Argentina, né? Em seu primeiro mandato, Menem assumiu, como promete fazer agora Bolsonaro, rompeu a política de seus antecessores, com a política de seus antecessores e, na verdade, certas tradições, e alinhou a Argentina automaticamente aos Estados Unidos, estabelecendo o que o então chanceler argentino Guido di Tella qualificou como relações carnais com os norte-americanos. Essa atitude simbolizou a disposição de proceder a uma revisão radical de todas as políticas do passado, em especial as do antecessor Raul Alfonsín, mas na prática os problemas estruturais argentinos não foram enfrentados. A festa acabou em 95, quando uma alta de juros nos Estados Unidos deflagrou uma brutal crise que estagnou a economia argentina e elevou o desemprego à inflação. Também no caso de Bolsonaro, a aproximação explícita e incondicional com os Estados Unidos serve em primeiro lugar para simbolizar a prometida ruptura com certas fases do passado, sobretudo com o lulopetismo, marcado pelo terceiro mundismo na extrema-direita. Só falta aqui com o lulopetismo, com o varguismo, com a Vargas, com o janguismo, com o jusselinismo, que o Estadão sempre foi inimigo de tudo isso aí, de que é nacional, democrático, progressista, desenvolvido. Agora, onde está a convergência aqui? Exatamente nisso, nas políticas neoliberais, ultraliberais, neocoloniais, de se entregar, fazer negócios. Aqui, ó, Bolsonaro, vai por aqui, que aí a gente apoia você. Esquece esse negócio de identitarismo, essas coisas todas, isso aí, né? Se você for fazer isso, não vão ficar criticando você, porque você vai contra o povo, né? Vai ficar mais difícil manipular o povo se você ficar batendo de frente nessas questões. Vai por mim, né? Vai pelo Fernando Henrique Cardoso, pelos latrocidas 64 e tal. Aí termina aqui que
Os bolsonaristas mais animados querem incluir o Brasil em uma espécie de internacional da direita capitaneada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tal iniciativa em nada difere da antiga concertação bolivariana que presumia haver solidariedade automática entre países latino-americanos apenas pelo fato de que estavam sendo governados por esquerdistas. Ou seja, se não tiver fundamentos sólidos, a anunciada revolução bolsonarista, a julgar pelo que se viu até aqui, pode acabar produzindo os erros do menemismo. A tal da concertação bolivariana, né, era outra coisa. Isso aqui é para entregar, alinhar, é isso aqui, menemismo, né, alinhar o país com os interesses da geopolítica norte-americana, o regime do Trump, dos Estados Unidos, de Washington, na política externa, expansionismo, a lógica dos grandes grupos econômicos, o que o Lula, os bolivarianos, como eles dizem aqui, fizeram outra coisa, uma unidade para inserir o bloco com mais força no cenário internacional para competir com os outros blocos, o bloco norte-americano, lá do NAFTA, Canadá, México, Estados Unidos, o bloco da União Europeia, os blocos asiáticos, e o Brasil, aqui com a América Latina, entrando no BRICS, puxando essa unidade aqui da América do Sul, sobretudo, entrando no BRICS com força para criar uma múltipla frente, palavra difícil de falar rápido, uma grande frente aí de inserção do país, né, um grande bloco, podemos chamar assim, para competir com os outros grandes blocos, né? Aí a gente tem aqui também no Estadão um artigo desse Bolívar Lamonnier. Eu acompanhei ele há muito tempo, eu sempre presto atenção nessa gente, é o que eu digo, né? A gente não perde nada prestando atenção nessa gente, são os ideólogos e tudo isso da direita brasileira e tal, que ele diz aqui, o que devemos esperar do governo Bolsonaro. Ele é cientista político, sócio-diretor da consultoria, membro das Academias Paulistas de Letras, né, de ciência, de letras brasileiras, ciências, e autor de livros, enfim. Essa gente metida aí com, né, sócio, diretor, né, de consultoria, metido com o mundo financeiro. Né? Aquele lá, né, que me atacou lá no secto do Hugo Studart, aqueles malandros ali, né, aquela turma de malandros, formou um secto ali de malandros, aquela história toda, né? Esse aqui é um deles. Mas é interessante observar o que ele diz aqui no artigo, que ele diz que a boa notícia é que a eleição acabou desanuviando um pouco, acabou e está desanuviando um pouco a poluição raivosa que pairava no ar, impedindo o prosseguimento das nefastas políticas e práticas protagonizadas pelo PT durante 4 mandatos consecutivos. A notícia ruim, ou mais ou menos ruim, é que a prioridade do governo Bolsonaro só agora começa a ser de fato definidas. É o ódio aqui, ó. Acabou com as políticas e práticas protagonizadas pelo PT. Quer dizer, não foi o golpe, não foi esse processo todo aí, né? Veja como eles demoraram para consumar o golpe. A eleição do Lula, a reeleição do Lula, a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, e a popularidade dos dois, né, elevadíssima. A Dilma? Sim, a Dilma com popularidade, só pegar aí, quem tiver curiosidade, qual era a popularidade da Dilma antes dos cachorros loucos. Aí prossegue ele aqui, durante a campanha, como não podia deixar de ser, a única coisa séria levada aos ouvidos dos eleitores foi o imperativo do ajuste fiscal, tetos, né, e consequentemente a reforma da Previdência. A lógica é isso, né, da contra-revolução de 1930, é o que ele está defendendo aqui. Ele diz aqui, o relativo otimismo que podemos sustentar está na nomeação de Sérgio Moro para um Ministério da Justiça expandido para incluir a magna questão da segurança pública e na equipe econômica comandada por Paulo Guedes. Comentei aqui recentemente, as duas superestruturas. A da frente vai limpando o caminho, interditando o debate, fazendo autoritarismo, estado de exceção, ameaças e tudo mais. E vem atrás a turma do Paulo Guedes, saqueando tudo e tal, acabando com a Revolução de 1930. Com a República, com a abolição, com a independência, com as constituições de 46 e de 88. É isso, está escrito aqui. A lógica escravista dentro de uma lógica neoliberal. Aí ele prossegue mais. Sérgio Moro, nada a acrescentar. Não for a sua atuação na Lava Jato, ainda teríamos apenas uma pálida ideia da dimensão da corrupção no Brasil. É isso aqui, ó. Transforma tudo em politicagem, em mentiras. A gente sabe que a Lava Jato não apurou corrupção nenhuma, não combateu corrupção nenhuma, não criou institucionalidade para o combate à corrupção nenhuma.
É mentira, deslavada. E Paulo Guedes, diplomado por Chicago, pertence ao primeiro time dos economistas brasileiros e vem há muitos anos clamando por uma reforma liberal, o que no momento significa prioridade para o ajuste fiscal e alguma indicação clara no tocante à privatização. Olha aí, os negócios, fazendo negócio, privatizar, fazendo as reformas e tal. Quer dizer, o Sérgio Moro na frente limpando o caminho, tirando os opositores, interditando o debate, né, e criando autoritarismo, estado de exceção, como é o caso da prisão do ex-presidente Lula. E vem atrás a turma do saque, das negociatas, do submundo da economia e tal, que é o que interessa no fundamental. Aí que ele diz aqui que o quatriênio Bolsonaro terá de ser uma freada de arrumação, a reorganização da casa que o tsunami Dilma Rousseff, eles não perdoam, tornou imperativa, mas tenho a mais plena convicção de que o Brasil não atingirá a velocidade de que necessita no que tange ao crescimento econômico e à redistribuição de renda como sistema político vigente. Aí ele entra aqui por uma divagação sobre Marx, o anticomunismo rasteiro, né, fascista, rastaquera, rarefeito, né, inverídico e arrogante, típico de como ele se comportou no Hugo Studart em relação a mim. É um comportamento canalha, covarde, de atacar pelas costas, né, sem coragem intelectual para enfrentar um debate sério, né, sobre essas questões todas. E aqui ele vai no mesmo rumo que ele diz assim: antigamente, quando a esquerda lia, pelo menos Marx, ela lia, o que não deixava de ser uma base razoável. Dessa leitura, ela extraía suas convicções passavelmente racionais. Primeiro, que a infraestrutura, ou seja, a base econômica, determinava a superestrutura, ou seja, as ideologias, as regras jurídicas e etc. Isso aqui é uma constatação sintética do pensamento marxista, quer dizer, a base econômica, como se constitui as relações de produção, de riquezas, de distribuição, quem produz, quem se apropria, como é que fica, enfim, essa questão. É a infraestrutura que determina o resto, as ideologias, inclusive, as ideias, né, conjunto de ideias que movem determinadas classes sociais, que é daí que vem o problema dos sindicatos, da estrutura sindical, da legislação trabalhista. O Getúlio Vargas compreendeu muito bem essas questões, assim como os abolicionistas, Joaquim Nabuco, né, os republicanos, Joaquim Nabuco, André Rebouças, os republicanos, aí, enfim, nessa questão toda do que é nação, do que é pátria, do que é povo, né, do que é integração, né, e aí ele prossegue aqui dizendo que segundo segundo Marx, né, de que tempos em tempos a infraestrutura, também chamada de forças produtivas, começa a ser tolhida, impedindo de se expandir pela superestrutura, também chamada de relações de produção. Enquanto tal restrição perdurasse, a sociedade acumularia tensões cada vez mais graves que, a certa altura, resultariam num período de revolução social. Nessa visão, o sistema político da sociedade era, de certa forma, passivo, um espectador idiota que cedo ou tarde seria levado de rodão pela explosão das forças produtivas. Uma mentira descarada, grosseira, rasteira, rastaquera. Por que tem os processos políticos? Marx falou muito disso, Lenin sistematizou isso, que ele chamava de partido de novo tipo, exatamente para fazer a condução política, a condução do processo, né, criar aí os mecanismos da democracia para o povo entender as coisas. Isso aqui é vulgarização, tipo como eles vulgarizam lá no livro Esgoto do Hugo Studart, vulgariza aqui nesses conceitos também. Aí dizem que qualquer que seja o mérito da tese de Marx em escala mundial, o Brasil não parece decididamente implacável. Qualquer que seja, né, ela parece decididamente inaplicável no Brasil. Nossas forças produtivas estão há muito tolhidas por um sistema político sustentado numa das piores combinações que a história inventou: o Estado patrimonialista, o famigerado presidencialismo de coalizão e o voraz corporativismo que permeia de alta a baixa a organização do poder nacional. Por isso que precisa de uma força política para enfrentar tudo isso aqui. E o que eles estão propondo? Estado de exceção do Sérgio Moro, ditadura, golpe. Isso aqui tudo se resolve com um golpe, com o submundo da política, que é o que eles defendem. A lógica deles é exatamente essa, né? Quer dizer, é aquela velha questão, o Marx é inaplicável em escala mundial e no Brasil, né, parece decididamente inaplicável. Que é a compreensão tosca, obtusa das coisas, o que é o socialismo, né, o que seria o marxismo, defesa da nação, do patriotismo. Cada nação tem um jeito de defender, de aplicar isso, de ir socializando a sociedade, ou seja, democratizando a sociedade. Isso aqui poderia ser burrice, mas não é burrice. Isso aqui é mau caratismo intelectual, né? Tudo isso compõe aí, né, a estrutura política que eles formaram com o processo golpista exatamente no interesse das questões econômicas, que é o saque do país.
as reformas, as privatizações, a lógica aí dessas duas superestruturas do Sérgio Moro e do Paulo Guedes, um na frente e outro atrás, um limpando terreno, outro atrás metendo a mão a serviço desse tipo de gente aqui. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.